Bom dia, gente! E aí, a gente vai ter uma aula hoje rapidinha. Na verdade, esse vídeo vai estar acompanhado, de outros aqui numa playlist, mas dos mesmos jeitos a gente não vai ter nada muito extenso, ok? E desculpa esse cachorro aqui que ele não vai parar de latir por muito tempo. Como combinado, a gente vai continuar os tecidos, ok? Nosso estudo sobre tecidos. Para isso, eu vou pedir que vocês abram aqui na página 118 sobre tecidos sanguíneos. Bom, o tecido sanguíneo ele basicamente pode ser dividido em três tipos de célula, por assim dizer. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Além, é claro, do plasma. O plasma é basicamente o líquido onde estão contidas as outras três células, que a gente chama de elementos figurados, ok? Há uma certa duvidazinha que a gente pode dar se são células mesmo ou não, porque algumas não possuem núcleo. Mas a gente vai estar chamando de célula, porque é assim também que o livro chama, e a maioria das fontes que eu vi chama também. Só pontuam essa questão por causa da ausência de núcleo nas plaquetas, mas a gente vai ver isso já já. O que foca aqui é que o plasma é o líquido onde estão contidas essas três células, ou seja, os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas, como eu falei. O nosso tecido sanguíneo, gente, como eu já falei para vocês antes, eu dei a entender, ele é responsável por nutrir o nosso corpo. É ele que transporta pelo corpo todo os nutrientes e principalmente o gás oxigênio, que faz com que a nossa respiração celular, por exemplo, seja possível e também faz com que tudo no nosso corpo seja possível, porque traz energia para as nossas células e assim o nosso corpo trabalha. Então, sem o nosso tecido sanguíneo, a gente não funcionava, porque não chegava energia nas células, as células não funcionavam e, assim, por consequência, o organismo todo morria. A gente entende que é uma parte muito importante. Os nossos vasos sanguíneos, essas veias que vocês enxergam, talvez alguns de vocês consigam já ver, outros não, mas já devem ter visto em alguém, em algum adulto e tal. As veias dos braços, naqueles caras que fazem musculação, que fica as veias saltando, aquilo ali é o sangue circulando, ok? E a gente vê que tem todo o nosso corpo veias, algumas mais aparentes, outras menos aparentes. Mas tem a noção de que são muitas veias, porque tem que ser distribuído sangue por todo o nosso corpo, ok? E no plasma, além das células, a gente também vai encontrar muitas proteínas, que são responsáveis por regular a osmose desse sangue. O que é a osmose? É basicamente a perca ou o ganho de água daquele sangue. Lembrando, o plasma ele é uma substância que é constituída por água, sais minerais, proteínas, tecidos sanguíneos, um monte de coisa. E essa mistura toda, ela, como eu falei, tem água, portanto, corre o risco aí de ter vários problemas, de perca de água ou de ganho de água excessivos. Para isso, a gente tem que ter proteínas que regulam essa passagem, que a gente chama de osmose, lembra? Osmose é a perca de água, o ganho de água para meios que tem uma diferença de concentração absoluta. Isso aí a gente estudou há umas videoaulas atrás. Mas quais são essas proteínas? São três: a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. Aqui na sua página 119 tem um resumo muito bem feito, que a albumina ela é encarregada de transportar os hormônios, a globulina é a responsável pela formação dos anticorpos, que a gente já vai ver isso depois, e o fibrinogênio é o envolvido na coagulação do sangue. Ok, mas e aí? A gente tem essas proteínas que ajudam em várias funções. E vocês viram que além da regulação da água, elas também estão envolvidas aí em produção de hormônios, que isso aí a gente também vai ver depois, mas o que a gente vai ver agora é a coagulação do sangue. Bom, na verdade não é agora. Segura um pouquinho, que antes da gente entrar nesse lance de coagulação, que é uma pergunta que vocês fizeram para mim na aula passada, a gente vai falar um pouquinho sobre os outros elementos figurados, que entre eles a gente tem as hemácias. As hemácias, elas são as células que a gente também chama por glóbulos vermelhos. A função delas é simples. Sabe essa parada de transporte de oxigênio que eu falei? Então, o oxigênio ele é meio que capturado por uma proteína chamada hemoglobina. Então, vamos lembrar lá o que é proteína, conjunto de aminoácidos, etc. Então, uma proteína de hemoglobina, ela vai lá e captura um átomo ali de oxigênio. Mas como é que ela vai passar esse átomo para o resto
do nosso corpo. Como é que isso vai funcionar? Então ela tem uma espécie de carro, que a gente vai chamar desse jeito, que são as hemácias. Ela pega a hemácia e vai pelo plasma transportando esse oxigênio para outras células do nosso corpo, ok? Então a gente vai imaginar desse jeito. Imagina que a hemácia ela é o carro da hemoglobina, que é utilizado para transportar o oxigênio para todo o nosso corpo, porque a gente tem vaso sanguíneo por todo o nosso corpo. Os leucócitos agora, ou como a gente também conhece, os glóbulos brancos, eles são células que são feitas para a defesa do nosso organismo. Isso é muito importante. Eles são especializados em defender o nosso corpo. Então, além do nosso sangue ser responsável por passar nutrientes, por passar também o oxigênio, ele é muito útil em defender o nosso corpo de agentes patógenos que causam doenças. Então, quando você tem alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa querendo entrar no seu corpo, o nosso sangue transporta para esse local onde está tendo essa invasão os anticorpos, que são uma espécie de soldados, né, que servem para impedir que esses vírus entrem. Ou seja, eles são lá os caras que vão impedir que o inimigo invada o reino, por assim dizer. A gente pode dividir os leucócitos em dois tipos. Os granulócitos, que a gente chama assim porque quando vamos olhar pelo microscópio a gente vê eles com alguns grânulos, ou seja, alguns grãozinhos, como se fossem pequenas bolinhas. E esses granulócitos são três: os neutrófilos, basófilos e eosinófilo, ok? Eles aqui têm uma definição simples que vamos ler aqui junto. Os neutrófilos eles têm a função de fagocitar e destruir micro-organismos, como bactérias. Se você não sabe o que é fagocitar, vamos lembrar lá da aula de membrana plasmática. Fagocitose é quando uma célula ela engole alguma substância, ok? Lembram disso? Então, esse neutrófilo ele basicamente serve para engolir alguma substância, alguma bactéria que está querendo invadir o nosso corpo. E aí, quando ele engole, aí ele destrói ela, ele é franquizão. Os basófilos eles fabricam a histamina e a heparina, que são substâncias responsáveis por duas funçõezinhas diferentes. Uma delas, a nossa querida histamina, ela serve para facilitar a passagem de anticorpos pelo nosso sangue. A outra, a heparina, ela serve para evitar a coagulação sanguínea, para deixar isso um pouquinho mais leve. De novo, coagulação sanguínea, né? Esse nome estranho, daqui a pouco a gente vê. O outro é o eosinófilo. Ele participa do processo de alergia e do combate a parasitas como vermes. Não tem nem o que acrescentar aqui. Se algum verme estiver querendo entrar aqui no nosso corpo, se a gente tiver algum processo alérgico, alguma coisa também, é o eosinófilo que vai agir no nosso sangue. Agora, quando a gente observa no microscópio e não vemos grânulos nas células, provavelmente a gente está falando das células agranulócitas ou os agranulócitos, que são divididos em linfócito e monócito. Isso aqui é muito interessante. O linfócito ele é uma célula de defesa altamente especializada, ok? Ele participa do processo de defesa, como falei, e regula a produção de proteínas chamadas anticorpos. Como falei, os anticorpos são as células de defesa do nosso corpo e quem é responsável por estar ali dizendo se precisa de mais ou precisa de menos são os linfócitos, ok? Tem linfócitos especializados em combater vírus, tem linfócitos especializados em combater bactérias, enfim, depende muito. Então, os linfócitos eles regulam a produção de anticorpos e que também atuam diretamente na defesa do nosso corpo. Como é uma coisa extremamente detalhada, vocês vão ver isso mais para frente quando a gente falar de sistema imune, mas é algo que, por enquanto, para a série de vocês, não é algo tão cobrado. Os monócitos também são células especializadas de defesa. Eles dão origem aos macrófagos, e aí é outro papo também para a gente ter mais para frente, que são células que têm esse mesmo lance de fagocitar, de pegar uma determinada substância invasora, um determinado ser invasor, e destruir. Tudo certo? Entendemos que os glóbulos vermelhos eles transportam o oxigênio pelo nosso corpo. Os glóbulos brancos eles transportam e também atuam na defesa do nosso corpo, transportam os anticorpos e atuam na defesa do nosso corpo. E agora as plaquetas. Bom, tanto os glóbulos brancos quanto as plaquetas,
elas têm origem na medula óssea. A medula óssea, se vocês bem lembram, é o meio do nosso osso, né? O nosso osso ele não é completamente maciço, ele é oco e tem uma substância dentro dele que a gente chama de medula óssea. E na medula óssea a gente tem a origem dos linfócitos, né? Então alguns glóbulos brancos vêm da medula óssea, mas a gente também tem a origem das plaquetas. Tem isso aqui, ó, megacariócitos, são células que estão na medula óssea. Pedaços dessas células dão origem às plaquetas, que são, como falei, pedaços das células chamadas megacariócitos, que estão na nossa corrente sanguínea e têm o objetivo de coagular. Mas o que é coagular? Imagina que uma dessas veias aqui, ela tem um corte, ou seja, começa a vazar sangue. Se o sangue começa a vazar muito aqui dentro de você, você pode ter uma hemorragia interna. Isso não é nem um pouco legal. Além do fato de você perder muito sangue, você vai ter provavelmente uma mancha roxa na pele e vai ter várias consequências ruins para o seu interior. Para isso não acontecer, a gente tem justamente a coagulação. A gente falou de uma coagulação sanguínea que causou a morte de alguém na aula passada. Daqui a pouco eu vou explicar como é que isso acontece. Mas a coagulação não é um processo ruim. Ele é necessário para que a gente não perca sangue quando o vaso sanguíneo estoura. Então, se algum vaso sanguíneo aqui rasga, se parte, quebra, a gente tem uma coagulação que evita que o sangue ele saia da nossa corrente sanguínea e se espalhe aqui por áreas que ele não devia estar. Assim sendo, a coagulação é essencial para que a gente tenha o nosso organismo funcionando. Não percamos nutrientes à toa, não percamos oxigênio à toa, não joguemos fora os nossos anticorpos, que tudo isso continue funcionando normalmente. Acontece então, como eu falei, que existem algumas proteínas e substâncias feitas para que aquele coágulo desapareça depois. Porque se ele ficar ali por muito tempo, pode acontecer um entupimento do vaso sanguíneo. E aí é quando a coisa fica ruim. Quando você tem alguma deficiência na produção dessas substâncias ou proteínas, ou então quando você tem muita produção de plaquetas e aí você tem coágulos muito grandes, o seu vaso sanguíneo ele vai ser entupido, porque não vai conseguir mais passar sangue e você não vai ter como tirar aquilo ali. E aí vai se formar um coágulo que pode gerar, por exemplo, se for no cérebro, um AVC, se for no coração, até mesmo um infarto. Então, vamos lembrar disso. O coágulo, ele é bom, mas quando você tem muito coágulo, aí você pode ter um problema sério de circulação sanguínea. E quando você tem pouco coágulo, aí você pode ter um problema de hemorragia, porque você vai perder muito sangue. Tendo dito isso, vamos para o tecido muscular. Aqui vai ser rapidinho, um vapt-vupt, para que vocês vejam os outros vídeos também. O tecido muscular pode ser dividido em 3, que na verdade são 2, sendo que um deles se divide em outros 2. A gente está falando dos tecidos estriado e dos tecidos lisos. O tecido estriado ele pode ser dividido em esquelético e cardíaco. O esquelético ele tem um movimento voluntário. Como assim? Bom, o esquelético é um tecido ligado ao esqueleto, ao nosso osso, ok? Então é um músculo ligado ao osso. Então se eu quiser levantar aqui o meu braço, eu vou estar usando os músculos aqui do ombro. Se eu quiser flexionar, tem os músculos do bíceps e tudo isso. Então eu consigo mover o meu braço, mover a minha cabeça usando os músculos que eu estou movendo voluntariamente, pela minha vontade. Então, voluntariamente é pela minha vontade. Eu estou com vontade de mover, eu movo. Agora, os músculos cardíacos, eles são involuntários. Eles são encontrados no nosso coração e eles têm um movimento que a gente não controla. Você não pode dizer agora, não, vou parar com o meu coração agora, meu coração não vai mais bater. Você não consegue fazer isso. Seu coração ele bate contra a sua vontade, ele bate sem... Não importa o que você quer, seu coração está batendo lá, não importa se você quer que ele bata, que ele não bata. Se for para ter um infarto, se for para ele parar de bater, ele também para de bater, não tem como você fazer. Então, ele é involuntário. O movimento do seu coração, por exemplo, é involuntário. Então, o músculo cardíaco, né, é um músculo que tem movimento involuntário. Ambos esses tecidos musculares, eles possuem células bem longas que a gente chama de fibras, ou fibras musculares. No tecido esquelético, a fibra muscular ela pode ter vários núcleos.
Já no cardíaco, essa fibra, que é uma célula, vamos lembrar, ela pode ter 1 ou 2 núcleos até. Agora, quando o tecido é liso, a gente vai chamar então de tecido muscular liso. E ele pode ser um tecido visceral. O tecido muscular liso, ele tem um movimento involuntário, que você não controla também, mas tem uma diferença primordial entre o movimento dele e o movimento do tecido cardíaco. Enquanto o tecido cardíaco tem um movimento involuntário e rápido, o tecido liso tem um movimento involuntário e lento. Esse movimento lento, ele serve então para que a gente consiga ter, por exemplo, uma digestão legal. Então ele faz um movimento para os nossos alimentos descerem, para eles se acomodarem no nosso estômago. Então ele é encontrado no nosso sistema digestório. Então é um exemplo onde a gente encontra esse tecido que recobre normalmente as paredes internas desses órgãos. E para fechar, o tecido nervoso, que é um tecido extremamente especializado, possui células que têm uma função muito específica. São os nossos neurônios. O nosso sistema nervoso, né, que já não é mais o tecido, mas é o sistema, o conjunto de órgãos, ele é responsável por todo o nosso movimento, por tudo, por passar a mensagem em todo o nosso lugar, em todo o nosso corpo. E o tecido nervoso, ele particularmente encontrado no cérebro, ele tem a função de passar mensagens. O nosso centro de comando é o nosso cérebro, imagino que vocês já saibam disso. Então, cada movimento que a gente faz é porque aqui, dentro do nosso crânio, está sendo mandado. Mas aí você pode se perguntar, como é que essa mensagem é passada? Tipo, eu quero mover o meu braço, como é que essa mensagem chega até os músculos do braço que se movimentam? É a partir justamente dos neurônios. Eles criam a mensagem e passam a mensagem um para o outro e vão passando e aí passam para as outras células que estão aqui, que fazem parte do sistema nervoso periférico, que estão aqui espalhadas por todo o nosso corpo também. E essas células vão passando a informação. Ou seja, é onde se gera e onde se passa a informação. Aqui dentro, no nosso tecido nervoso. Ele é extremamente específico e muito importante para a gente estar aqui vivo, porque é o que permite que a gente se mova, se locomova, permite que a gente se adapte a um ambiente novo também. E também é o que permite que cada célula funcione, que tudo funcione bem e harmonicamente, porque é ele que passa as mensagens principais para o funcionamento do nosso organismo. Então eu deixo aqui alguns vídeos para complementar a explicação. Esse vídeo aqui não está muito editado, vou deixar ele bem simplesinho. Então vocês vão poder complementar informações, ver imagens e tal, num vídeo anexado aqui. Pelo menos é o que eu pretendo. Se eu não encontrar nenhum vídeo adequado, vou ficar nessa dívida, eu separo umas imagens para vocês e mando no grupo, ok? Um abraço, gente. Até daqui a pouco, né? Vá pra aula, rapaz. E se você achou que eu esqueci da atividade, não esqueci não, rapaz. Pode pegar aqui o seu livro e abrir, ó, página 122, 123 e também a página 125, ok? Então vamos lá, você vai fazer atividade para a próxima aula. Mas se quiser adiantar agora, é o melhor, né? Eu recomendo super, hiper, mega para você isso daí, né, rapaz? Então fica aí de olho. Agora sim, fica aí com o vídeo ou com a aula. Valeu!